Capítulo 16. Intuição racional. Kant dizia que todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Logo, não é ilógica a conjugação filosófica entre intuição, lógica e razão, embora muitos pensem que o correto seria intuição, inocência e fé. Há muitos preconceitos sobre a intuição, mas penso que ignorar qualquer comentário a respeito seria arriscar a continuidade do meu raciocínio. Afinal, não posso prever que tipo de leitor estarei tendo e pode ser que alguém de mente mais científico-laboratorial seja tentado a fechar o livro a partir do momento em que usei intuição neste título e associei a razão a ela. Intuir parece religioso ou filosófico demais para alguém de mente científica. Logo, seria inadequada para defender racionalmente uma realidade supramaterial. O interlúdio explicativo, porém, seria muito pobre se resumido a 1 ou 2 parágrafos. Por isso preferi logo abrir um novo capítulo. Depois desse interlúdio técnico, poderemos continuar nossa trajetória pelo assunto da transcendência. O ponto que discutiremos aqui é quanto à validade ou hierarquia dos conhecimentos obtidos, especialmente aqueles adquiridos pela ciência, pela intuição e pelo senso comum. O pressuposto de muitos autores, tanto filósofos quanto cientistas, é que há uma hierarquia de saberes que supõe que os coletivos superiores produzem conhecimentos nobres, enquanto os coletivos tidos como inferiores produzem saberes comuns. Veja o caso do chamado conhecimento popular ou vulgar em oposição ao conhecimento científico. O primeiro é uma forma de conhecimento do tradicional herdado, sem uma apuração ou análise metodológica que o sustente. Ele não precisa de muitas explicações, pois é uma apreensão passiva de uma suposta realidade acrítica que, além de subjetiva, é superficial. Já o segundo, o saber científico, preza pela apuração e constatação dos fatos apresentados. Busca por leis, sistemas, previsões lógicas com base na experimentação e nos resultados controlados. Não se contenta com explicações sem provas concretas. Seu raciocínio se baseia no método rigoroso e na experimentação moldada pela racionalidade. A distinção de ambos os conhecimentos pode ser vista na diferença assumida entre um cidadão comum discutindo no bar da esquina e um cientista político discursando na universidade. Este certamente sabe mais do que aquele. Ambos estão falando do governo e o cidadão comum tem até algumas observações verdadeiras sobre a coisa pública. Ele é habituado aos casos particulares de falta d'água no seu bairro e pesados impostos que paga. Sabe o que é para ser feito. Já o cientista político conhece o porquê das coisas e é por isso que se destaca no campo dos saberes. Seu olhar é mais técnico, amplo e moldado numa lógica de xadrez. Um vê apenas a peça e a movimenta aleatoriamente. O outro joga com antecipações, possibilidades e contempla o tabuleiro como um todo. Não tire, porém, conclusões precipitadas, crendo que o saber técnico é inquestionável. A gestão do conhecimento não é tão simples assim. Não se trata de preto no branco. Se a verdade dos fatos fosse tecnicamente tão óbvia, todos os especialistas seriam unânimes em seus dizeres, e erros não seriam cometidos pelos mais espertos no assunto. Isso não significa, também, uma relativização das competências acadêmicas ou da especialização em determinados setores. Não se pode diminuir a importância da educação na vida de um povo. Todos têm sua relevância e suas limitações. Afinal de contas, há tempos se sabe que uma especialidade sozinha não produz conhecimento útil, a menos que dialogue com os pares e com outras áreas, interdisciplinaridade. A ignorância nossa de cada dia. Todos somos leigos, o que nos diferencia é o objeto de nossa ignorância. O grande Einstein admitia com frequência, em sua correspondência com Freud, as dificuldades que tinha em compreender as obscuras regiões da vontade e do sentimento humano. Freud, por sua vez, não captava as nuances básicas da teoria da relatividade. É muito prejudicial a mistura entre conhecimento e soberba. Creio que foi Einstein que dizia que o primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Não pense que estou atacando apenas os acadêmicos e intelectuais, pois, mesmo no mundo do conhecimento comum, a ignorância pode ser bastante agressiva. Para deixar claro que não estarei defendendo neste capítulo, deixe-me dizer que não concordo com aquela visão religiosa, segundo a qual a intuição religiosa, entendida exclusivamente como teologia, estaria acima da filosofia e da ciência. Neste padrão cognitivo, as duas últimas seriam determinadas ad hoc pela primeira. Assim, o filósofo e o cientista deveriam ser sempre corrigidos pelo teólogo. Não acho que esse é o caminho. Para mim há situações em que um saber será mais adequado que outro, mas não absolutamente superior ou absolutista, negando a contribuição que venha dos demais. Não se trata de abandonar a taxonomia convencional, que me diz ser o morcego um mamífero, e ficar com a Bíblia, que diz ser ele uma ave, Levítico 11 horas e 19 minutos e Deuteronômio 14 horas e 18 minutos.
nem tampouco negar qualquer possibilidade de diálogo entre ciência e religião. Todos conhecem a analogia do gato preto no quarto escuro, usada para demonstrar as diferenças entre a ciência de um lado e as demais formas de conhecimento do outro. Já atribuíram essa parábola a Voltaire, Rabelais. Conte sinceramente, não sei quem a originou, mas sua ironia ácida seria mais ou menos assim. Os filósofos são aqueles que vivem num quarto escuro procurando um gato preto. Os metafísicos são aqueles que vivem num quarto escuro procurando um gato preto que não existe. Os cientistas são aqueles que acendem a lanterna e comprovam que não há gato algum. Os teólogos são os que vivem afirmando que acharam o gato. Será que a caricatura procede? Em parte sim, em parte não. Aristóteles já observava o risco existente também do lado investigativo. Procurar a prova de assuntos, dizia ele, que já possuem evidência mais clara do que qualquer prova pode fornecer é confundir o melhor com o pior, o plausível com o improvável e o básico com o derivativo. O entendimento das coisas pressupõe entender as evidências, e cada problema demanda uma investigação e competência específicas. Às vezes não se acha o gato, não porque ele realmente não exista, mas porque o buscam com instrumentos inadequados, no lugar errado. Nem sempre a ausência da evidência significa evidência da ausência. Sendo assim, e quando a análise material não dá conta da investigação? Como devemos proceder? Como saber se realmente há alguma chance de o gato estar lá? O despertar da ciência. Desde os tempos mais antigos, a humanidade já investigava a natureza de um modo, digamos, científico. Os egípcios, chineses e babilônios já haviam desenvolvido tremendamente a matemática, a astronomia e os cálculos probabilísticos. Basta ver a precisão arquitetônica de seus monumentos, pirâmides, calendários astronômicos, ou a proximidade espantosa de seus cálculos sobre tamanho, forma e peso do planeta Terra. Não obstante, aquela que hoje chamamos de ciência moderna é um movimento recente na história da humanidade. Surgiu no século XVI por intermédio de figuras como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e Isaac Newton. Suas raízes, contudo, estão ligadas ao período renascentista do fim do século XIV e meados do século XV. Nesta ocasião, a Idade Média estava chegando ao seu limite temporal, deixando um saldo negativo para os novos tempos que se seguiam. A corrupção quase milenar da Igreja, somada ao surgimento do racionalismo, combinou para minar a credibilidade daquela poderosa instituição religiosa, que por séculos havia dominado as diretrizes do conhecimento. Até então, o ambiente do saber era orientado pelas diretrizes eclesiásticas ensinadas na Universitas, que era a instituição oficial de ensino da Idade Média. Já falei dela num capítulo anterior. Este modelo escolar surgiu no século XI, primeiramente em Oxford, Bolonha e Paris. Depois, espalhou-se por toda a Europa afetando profundamente as formas de compreensão da realidade. Nesta ocasião, o significado básico de cultura, colere, vinha de um ambiente agrícola e sacerdotal que, na verdade, antecedia o surgimento do cristianismo. Era a busca de uma relação estável com a terra e com o Deus que a protegia. Daí as expressões latinas, colere terram, cultivar a terra, de onde vêm as palavras agricultura, colônia, agricultor, monocultura etc. E colere Deus loci, cultivar, ou cultuar, o Deus da terra, de onde vêm as palavras culto, cultivo, ocultismo. O interessante é que alguns destes conceitos vinham diretamente do paganismo e adentraram ao ambiente cristão graças ao sincretismo provocado pela união entre Igreja e Império Romano. Toda esta dominação eclesiástica medieval, juntamente com a insígnia ora elabora, reze e trabalhe, acabou produzindo uma época de profundas trevas morais, espirituais e tecnológicas para a Europa. Não é por menos que Henri Matisse se referia à Renascença como um fator conseguinte à decadência. As artes, as letras e até o conhecimento bíblico, que pareciam haver morrido no mesmo naufrágio do Império Romano, em 476, começaram, finalmente, a renascer depois de um longo e terrível período chamado Idade Média. Hoje há muitos autores que tentam redimir a Idade Média, criticando qualquer rotulação relacionada à Idade das Trevas ou do obscurantismo. Este não é um debate que nos interessa neste exato momento. Contudo, é notório que, em termos tecnológicos, há uma grande diferença entre a Europa medieval e aquela que conheceu o experimentalismo da Idade Moderna. Só para se ter uma ideia da estagnação que se perpetuou por séculos, é sabido que, geralmente, as leis científicas necessitam de uma medida de tempo para serem observadas. Ora, até ao século XVI, os relógios eram raros e não se encontravam em nada melhores que aqueles usados nos tempos do Grande Egito. O próprio Galileu, já no século XVII, teria de usar uma clepsidra, relógio d'água, para medir o tempo que um corpo levaria para descer num plano inclinado. O sistema do qual ele se valeu era o mesmo usado no Egito nos tempos da 18ª dinastia, isto é,
em 1450 a.C. A anotação dos números era outro transtorno. Embora os algarismos arábicos já fossem conhecidos desde o século X, seu uso não estava generalizado até a chegada da Idade Moderna. O costume, demarcado pela Igreja, era a utilização dos algarismos romanos, que impediam a realização de cálculos mais complexos envolvendo frações ou a divisão de números maiores que 1000. Dividir um x por sétima só seria possível com o uso de uma estranha prancheta cheia de bolas e conhecida pelo nome de ábaco. Professores de Oxford não puderam definir o conceito de velocidade porque ainda não havia na matemática da época os métodos de cálculo infinitesimal. Assim, a entrada da mentalidade científica nos séculos XVI e XVII trouxe uma rápida mudança na paisagem social europeia. Com o fim do feudalismo, intensificou-se o desenvolvimento capitalista e a revolução comercial, que, até então, era rudemente ligada à circulação de mercadorias. No ano de 1687, Sir Isaac Newton desenvolve a teoria gravitacional e a publica no seu Principia sugerindo uma ideia mecanicista do cosmo. Como teólogo que era, ele ainda via Deus como a causa primeira deste motor. Mas essa hipótese não predominaria na geração dos novos físicos. Mudança de rumos. Com o fim da Idade Média, os intelectuais europeus começaram a entrar em contato com fortes elementos de questionamento à fé religiosa. Foi uma verdadeira mudança de paradigmas que trouxe uma nova cultura, capitalista na economia, clássica nas artes e literatura, científica na atitude em relação à natureza e bíblica em relação à teologia, protestantismo. O fracasso das cruzadas trouxe uma rápida decadência do feudalismo com conseguinte renascimento comercial e urbano. Os burgueses passaram a ter o poder e a ameaçar até mesmo o sistema monárquico, que vivia da igreja e dos feudos. O advento de novas correntes filosóficas mudou os modos de compreensão da realidade. Racionalismo, Descartes, empirismo, Francis Bacon, iluminismo, inglês de Locke, Berkeley e Hume, francês de Voltaire, alemão de Leibniz, e italiano de Beccaria. As ideias centrais do iluminismo eram basicamente estas. 1. O homem não é um depravado inato. 2. O objetivo da vida é a própria vida, e não a vida depois da morte. 3. A condição essencial para a boa vida na Terra é a libertação da mente dos homens da ignorância e superstição. 4. Se for libertado da ignorância e da superstição e dos poderes arbitrários do Estado, o homem é capaz de progresso e da perfeição. A descoberta da célula em 1670 foi outro elemento que levou os homens a migrarem de uma visão metafísica universal para uma visão dialética da realidade, em que o individualismo é colocado acima de qualquer coisa. É que, por ter cada célula uma identidade própria, tornou-se difícil falar de princípios universais para o ser humano, que é constituído delas. Somos um conjunto de singularidades. Além disso, a futura descoberta das leis de conservação no século XVIII, Lavoisier, sugeriria pela primeira vez uma explicação racionalista de eternidade. Nada desaparece, apenas se transforma. A noção de juízo divino que direcionava comportamentos finalmente se tornará algo bastante inofensivo. Para fechar esse escopo de rupturas não se pode esquecer da Revolução Francesa, que foi o maior movimento de oposição às estruturas religiosas. O resultado de tudo isso foi muito bem resumido por Rubem Alves. Houve um tempo em que os descrentes eram raros. Tão raros que eles mesmos se espantavam com a sua descrença e a escondiam, como se ela fosse uma peste contagiosa, mas alguma coisa ocorreu. Quebrou-se o encanto. O céu, morada de Deus e seus santos, ficou de repente vazio. Virgens não mais apareceram em grutas. Milagres se tornaram cada vez mais raros, e passaram a ocorrer sempre em lugares distantes com pessoas desconhecidas. A ciência e a tecnologia avançaram triunfalmente, construindo um mundo em que Deus não era necessário como hipótese de trabalho. Na verdade, uma das marcas do saber científico é o seu rigoroso ateísmo metodológico. Um biólogo não invoca maus espíritos para explicar epidemias, nem um economista os poderes do inferno para dar contas da inflação, da mesma forma como a astronomia moderna, distante de Kepler, não busca ouvir harmonias musicais divinas nas regularidades matemáticas dos astros. Assim, paulatinamente, o ensino técnico e mecanicista começou a ganhar novo impulso, desafiando as antigas tradições filosóficas e os dogmas religiosos. A ciência moderna surgiu de modo imperialista e, sobretudo, antidogmático e antirreligioso. Sua base é o experimentalismo por meio do qual se pretende dar todas as explicações do universo que nos cerca. Some-se a isso um apelo ao naturalismo, quase em rechaço às concepções espirituais da realidade. O homem foi entendido como um fruto da natureza, de modo que deve estudar e ser estudado com métodos naturais, e nunca religiosos ou filosóficos. Estes passaram a ser conhecimentos de segunda categoria. E a intuição?
Não foi apenas a religião que foi escanteada pela compreensão exclusivamente científica. A filosofia, e mais especificamente a metafísica, tornaram-se objeto de descarte no ambiente dominado pelo tecnicismo positivista e cientificista. Julgava-se que os problemas filosóficos não eram reais e a metafísica não fornecia nenhum objeto real de conhecimento, nenhum método seguro a ser aplicado. São saberes, portanto, ineficazes e pouco proveitosos. Foi exatamente aí que a intuição, mecanismo preferido dos filósofos, pegou carona no trem da metafísica e quase foi parar no abismo. Não foi necessariamente execrada, pois alguns ainda se valiam dela como forma de raciocínio. Afinal, intuição foi o sentimento fundamental da filosofia em todos os tempos. Desconsiderá-la seria negar as bases do pensamento dedutivo. Porém, foi colocada em segundo plano. A intuição foi tratada como as rodinhas de bicicleta que, embora válidas na infância, são dispensáveis ao ciclista adulto. A bem da verdade, no entanto, houve alguns cientistas e matemáticos que persistiram em falar bem dela. Blaise Pascal, por exemplo, referia-se à intuição como o produto da capacidade da mente de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Einstein, por sua vez, falou da mente intuitiva como um dom sagrado e a mente racional como um servo fiel. O problema com a intuição é que ela dispensa os anos de ensino coroados por um título acadêmico ao final do programa. Trata-se, antes, de um ato cognitivo simples, único, em que o indivíduo pode pressupor coisas sem necessariamente possuir um conhecimento empírico do assunto. Uma mãe, por exemplo, que mesmo sem qualquer informação concreta sente que seu filho não está bem, ou um indivíduo desprotegido, que percebe uma sensação de perigo. O pensamento intuitivo não necessita de conceitos racionais ou avaliação específica do objeto de sua percepção. Trata-se de um conhecimento claro, direto, imediato da realidade sem auxiliares cognitivos. Através dela, pode-se captar sem muito esforço a realidade de um elemento apresentado. Por isso que, etimologicamente falando, intuição significa ver e conhecer, do latim intuere igual ver. Essa é a característica mais evidente desse modo de conhecer a realidade. O oposto disso é a mentalidade técnico-científica que caracterizaria o racionalismo moderno. Seu processo é marcado por 5 características básicas que fogem à observação intuitiva. 1. Coerência. Na base da iniciativa científica deve haver a intenção de produzir resultados palpáveis que contribuam para a evolução da humanidade. 2. Matemática, já proposta por Newton como a Bíblia da nova ciência, seria a linguagem moderna para descrever as experiências. 3. A necessidade de experimentos empíricos é fundamental para que haja ciência, pois esta se realiza a apropriação da natureza. 4. A eficácia da teoria é feita pela repetição observada que confirma ou nega seus pressupostos. 5. Verificabilidade. A ciência moderna exige que o discurso, para ser válido, tenha de ser universal. Assim, as ciências naturais arvoraram por muito tempo ser a única forma de representação precisa e adequada da realidade. Aquela que, pela excessiva especialização das áreas e compartimentalização do saber ofereceria a explicação causal dos fenômenos e para onde concorreriam. Por sua ampliação e especificação temática, a ciência teria superioridade absoluta sobre toda e qualquer outra forma de conhecimento humano. A isso deu-se o nome de cientificismo positivista, desafiando a exclusividade científica. Coube a Henri Bergson, filósofo francês, uma das contestações mais contundentes contra o exclusivismo do pensamento positivo, que a seu tempo se tornará estreito e dogmático. Toda sua proposta estava voltada para a defesa da legitimidade do pensamento filosófico como apreensão de uma realidade não perceptível por métodos laboratoriais. À semelhança de outros pensadores modernos, digo especialmente os existencialistas, ele se colocou na linha de frente contra o racionalismo exagerado que dominou as carreiras acadêmicas, desde a segunda metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Seu principal mérito foi preconizar a intuição ou consciência como uma espécie de fio condutor que leva a viver por dentro os objetos do conhecimento. O raciocínio baseado nas ciências empíricas tem sua validade, disso não há dúvida. Mas apenas permite descrever os objetos e exprimi-los de maneira simbólica, pois a linguagem é um rótulo artificial para dar nome às coisas. Consequentemente, as teorias expressas por cientistas, assim como os dogmas expressos pela religião, têm apenas valor relativo, pois não atingem a realidade profunda e autêntica do ser. Esta limitação natural só pode ser ultrapassada mediante a intuição. Deixe-me dar um exemplo desse modo de conhecer intuitivamente a realidade e sua relação com as ciências naturais. O tempo existe ou não? Sei que a pergunta parece idiota, mas quem já leu teóricos da física sabe que não é. Enquanto no universo de Newton o relógio do tempo era britânico, isto é, preciso, na física de Einstein ele se tornou relativo e ilusório. Hoje nem mesmo a passagem do tempo pode ser garantida pela ciência.
Parece louco? Veja, nós dividimos o tempo em 3 dimensões, passado, presente e futuro. Certo? Também marcamos a passagem em segundos, minutos, horas, meses, anos e séculos. Mas você há de convir que somos nós que inventamos esses códigos cronológicos para adaptar o que percebemos intuitivamente a uma realidade sensível. O tempo, contudo, seja ele o que for, não tem essas divisões. Veja de forma mais simples. O futuro não existe porque não chegou, certo? E o passado também não existe porque já passou? O que sobra? O presente, que a cada nanosegundo se torna passado e, portanto, também não existe da maneira empírica como imaginamos. Contudo, a despeito disso, temos uma clara sensação temporal que, contraditoriamente, nos leva a dizer que o tempo existe, pelo menos de uma forma sensorial. Sendo assim, como sabemos que ele existe? Pela experiência laboratorial? Por conceitos matemáticos? Não, pelo puro e simples exercício da intuição, ou seja, a percepção de que há coisas que não posso tocar, delimitar ou medir, senão por meios artificiais, simbólicos ou análogos. O que faz um cientista? O que o homem faz em sua ciência é reinventar a existência para adaptá-la à sua realidade. Nós remodelamos o universo fragmentando-o para caber na nossa compreensão do que está em redor. Assim, fazemos certas descobertas e as moldamos em instrumentos rígidos, correndo o risco de achar que eles abarcam a única realidade que existe ou que a realidade cabe em instrumentos e o que está fora deles é ilusão. Os que assim procedem, especialmente os positivistas mais apaixonados, agem como crianças colecionando água do mar em baldes e afirmando ser tolice qualquer afirmação de existência de um oceano. O que se existe e merece ser discutido é o que cabe dentro de baldes enfileirados na praia, o resto é devaneio filosófico. Mas, como afirmou Bergson, esta é uma faculdade humana de fabricar instrumentos destinados a fabricar outros instrumentos, desoutios a faire e desoutios. E, no final das contas, ela não consegue representar a realidade tal como essencialmente o é. O conhecimento fica na superfície das coisas, é apenas um saber instrumental que só tem significado prático ou imediato. O que mais me impressiona nisso tudo, e continuo com o pensamento de Bergson, é que, ignorando por completo qualquer camisa de força imposta por intelectuais cientificistas, o espírito humano, outra noção intuitiva, impele a mente para as regiões intocáveis da realidade. Sentimos uma necessidade ontológica de nos achegarmos ao ser sem o intermédio de fórmulas matemáticas, dados empíricos ou qualquer outra abordagem fragmentária e quantitativa. Queremos contato imediato com o real não susceptível a números, estatísticas e dados. Como você acha que um biólogo explica seu amor incondicional por um filho com paralisia cerebral? Como você acha que um físico descreve sua emoção ao ouvir a 8ª Sinfonia de Beethoven? Ou ainda, como será que um estudante de química, convencido do materialismo científico, justificaria sua paixão por aquela menina que o despreza? Certamente não será com dados empíricos, estatísticas, muito menos com artigos de revista indexada. Eles podem negar o valor da intuição humana, mas foi ela que possibilitou esses saberes. Tocando a realidade, intuição, portanto, neste sentido não é um tiro no escuro, como vulgarmente alguns poderiam entender. Estamos falando de uma faculdade da mente que permite perceber realidades metafísicas não alcançáveis pelos 5 órgãos sensoriais. Mas alguém dirá, espere, é com os órgãos sensoriais que o biólogo toca no filho, o físico ouve Beethoven e o químico contempla a moça. Sim, essas ações, no entanto, são fruto de um princípio prévio a esse exercício que não pode ser mensurado por outra coisa senão a intuição. Veja, o pai toca o filho, o físico ouve Beethoven e o químico vê a menina. Contudo, o que os faz sentir o que sentem quando tocam, ouvem e veem? A sinapse. Claro que sim, mas o que provoca a conexão que a produziu? Que princípio universal é esse que nos dá noções de belo, grandeza, ternura, vontade? Sinapses de aprendizado podem ser provocadas pelo estímulo, mas o que estimula os sentimentos mais profundos e humanos? Um bebê pode corresponder ao cuidado que lhe é dado, entretanto, existe um sentimento anterior a qualquer estímulo e que ele já nutre no útero daquela que o está gerando. Ninguém nos ensina a amar, sorrir, chorar. Nós já nascemos com essas faculdades. De onde elas vêm? Como podemos percebê-las, senão por sentimentos não empíricos? Veja, um estudo físico pode descrever geograficamente uma cidade X. Pode falar de suas ruas, seu plano urbanístico, sua história, seu momento político. Um livro pode ser escrito acerca dela com todo o rigor investigativo. Não obstante, o sentimento de alguém que passou sua infância e tem boas lembranças do lugar não pode ser medido pela trena do arquiteto ou pelas observações do engenheiro. Ele é real,
porém, ultrapassa os limites do rigor acadêmico e não pode ser alcançado por nenhuma precisão científica. Podemos conceituar o belo, o amor, a ternura, a felicidade, mas, ainda que apresentemos códigos de valores que ilustrem esses princípios, devemos compreender que eles existem a despeito das convenções. Sei que o conceito de felicidade diferencia entre o que pensa o homem do campo e um adolescente que mora em Nova York. Contudo, a felicidade como princípio existe independentemente disso. Ela pode ser retratada de diferentes modos. Como princípio, no entanto, é uma existência pura e fluida sem hiatos ou intermitências. Uma realidade, como disse Bergson, dura e pure, ou seja, puramente durável, contínua e inteiriça. Esses princípios contínuos, unos e reais são metafísicos e só podem ser comunicados de modo simbólico, análogo e fragmentário. A questão é como atingi-los de modo autêntico e não deturpado? Negando-os ou ignorando-os, sei que não é. Por isso insisto em valorizarmos racionalmente a capacidade da intuição. Este instinto, como definiu Bergson, é uma espécie de simpatia pelo espiritual, e eu gostei dessa expressão. Ela me leva a fazer uma sondagem que só tem sentido emotivo quando coincide com aquilo que possui de mais sublime e inefável, o desejo por algo que se revela na natureza, mas está além dela. Outros questionadores. O que Bergson falou acerca da linguagem e sua ambiguidade inata, mesmo a linguagem científica, foi também expresso na teoria crítica de Foucault. Ele dizia que o regime de produção científica na sociedade contemporânea também está indissociavelmente vinculado às relações de poder, travadas não apenas entre si, no interior do campo de discursos, como também no domínio não discursivo. Assim, o caráter científico de determinados saberes, ou seja, a posição dominante que ocupam na hierarquia das cátedras, é o que lhes permite produzir verdades científicas. Ainda que o tema não seja central na obra de Foucault, sem dúvida o status do científico, a hierarquização das formas de conhecimento do mundo por ele presumida e as relações de poder que aí estão imbricadas foram questões atingidas por suas análises. Logo, é mais uma vez a precisão e exclusividade do conhecimento científico que estão sendo colocadas em pauta. Se voltarmos uns 130 anos antes de Foucault, podemos encontrar outro interessante questionamento feito, desta vez, por Arthur Schopenhauer, um dos paladinos da metafísica moderna. À semelhança de Foucault, ele também era ateu e acho interessante que, a despeito disso, ambos os autores valorizem a intuição como modo autêntico de aprender uma realidade que não perpassa necessariamente pelos crivos da observação empírica. Para ele o mundo fenomenal é o produto de uma cega, insaciável e maligna, vontade metafísica. Seu pessimismo filosófico explica o porquê de alguns adjetivos usados por ele. Schopenhauer também admite que a ciência é mera representação do mundo em si, mas considerá-la a única forma legítima de admitir a realidade é uma abstração arbitrária e unilateral. Existe em nós, diz o autor, outra força, uma resistência interior em aceitar a redução de tudo que existe a uma mera representação. O que precisamos, portanto, é sair do campo das representações, admitir os princípios da razão que advém da experiência externa e ultrapassar os limites das formas do intelecto. Portanto, o ponto de partida do conhecimento metafísico está nessa encruzilhada entre as experiências externa e interna. Acho interessante quando ele diz que todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Não posso ler isso sem deixar de pensar naqueles que à semelhança de Yuri Gagarin negam as realidades divinas só porque foram ao céu e não viram Deus lá em cima. Sei que Schopenhauer não cria em Deus, porém não estou aqui preso ao que ele concluiu, mas ao que eu posso inferir dos insights que ele teve. Isso é fazer uma leitura crítica de um clássico. As experiências interna e externa, segundo o autor, traduzem-se no próprio corpo e eu também gosto disso. Não se trata de um endosso a qualquer tipo de platonismo dicotômico do ser humano que para mim é indivíduo, isto é, não divisível. A elaboração do conhecimento metafísico, por almejar um sentido último da representação ou que a ultrapasse, leva o sujeito, através de seu próprio corpo, a algo cujo domínio não é o saber, mas o intuir. O saber, para ele, se iguala à representação abstrata de algo, conforme os conceitos produzidos pela razão. Mas, mesmo neste caso, a representação precisará de algo fora dela mesma que possa legitimá-la. Ainda que esse algo seja outro conceito, este também buscará um ponto de apoio que não pode ser ele mesmo. E no final dessa cadeia o que encontraremos será uma representação intuitiva que impreterivelmente passa pelo nosso corpo. Não é o saber, pois, que proporcionará o sentido último da representação, mas a atividade intuitiva, e por ser corpórea ela não se identifica com algo necessariamente místico, mas acima de tudo real. Schopenhauer chega a dizer que ela é empírica. Realmente eu estava dias atrás assistindo a uma entrevista em que determinada psicóloga explicava como o amor foi detectado através de ressonâncias cerebrais.
A pesquisa consistia em colocar um número de indivíduos numa máquina de tomografia que mapeava o cérebro e mostrar passo a passo fotos de pessoas, animais, crianças, etc. Quando eles viam a imagem de alguém por quem estavam apaixonados, as funções cerebrais se alteravam instantaneamente. Havia estímulos específicos em determinadas áreas do cérebro e a produção de substâncias como feniletilamina e oxitocina, os hormônios do amor, aumentava exponencialmente. Agora vamos colocar em prática o que disse Schopenhauer. O que essa pesquisa fez foi apenas descrever com representações convencionais os efeitos de um princípio não identificado senão intuitivamente chamado amor. Aliás, até esse nome é uma convenção descrita pelos pesquisadores da psicologia. Uma convenção excelente, eu diria, mas que não seria senão outro exercício limitado ao terreno das representações. Arrisco dizer que se Schopenhauer visse essa pesquisa ele não faria uma análise muito diferente da minha. Talvez pudéssemos sugerir juntos, embora sejamos discordantes no quesito Deus, que o indivíduo pensante admita a possibilidade de outro caminho que não o da mera representação. Esse caminho é o da intuição que se abre para o transcendente. O valor da ciência. Tudo o que escrevi anteriormente não tem por objetivo criar uma disposição anticientífica, espero não ser acusado disso. Meu intuito, e creio que dos demais que citei, é colocar a ciência, a filosofia e a teologia em seu devido lugar, abrindo também espaço para a intuição e a metafísica. Todas são formas distintas, porém válidas, de se alcançar um objetivo comum, que é conhecer a realidade e expressá-la da melhor maneira que pudermos. Sozinhas poderão fazer muito pouco, em conjunto serão maravilhosas. Que seria da música se os corais só aceitassem barítonos? É na consonância e na dissonância que se compõem as grandes sinfonias. Existem fórmulas físicas que demonstram que entre algumas notas musicais há uma frequência harmônica diferente das outras. Elas causam uma sensação de instabilidade ao nosso ouvido, ou um pouco de tensão. Consonâncias são as notas que se casam perfeitamente entre si, sem deixar uma sensação estranha, de desafinação, enquanto as dissonâncias são aqueles intervalos que parecem soar meio estranhos. De qualquer forma, pessoalmente afirmo que os acordes dissonantes são os que embelezam e enriquecem uma partitura. Assim também deveria ser o mundo do conhecimento. Cientistas, filósofos, teólogos e leigos, unidos na busca do saber. Haverá concordância em tudo? Claro que não. A analogia das dissonâncias também se aplica neste caso. Não foi o irreverente Nelson Rodrigues que disse que toda unanimidade é burra? Concordo com isso. Nelson Rodrigues tem razão, mas nem sempre. Não posso me dizer apreciador da literatura que ele produziu, mas endosso esse aforismo, pondo em prática outro pensamento que aprendi como pertencendo a Santo Agostinho. No essencial devemos ter unidade, no não essencial, podemos ter liberdade, mas em tudo devemos ter caridade, in necessaris unitas, in non necessaris libertas, in unibus caritas. Ainda voltarei a tratar da relação entre os saberes neste livro. Por ora, contento-me em lembrar, a favor da filosofia e da metafísica, intuição, que hoje é sabido haver uma gama de conhecimentos e propostas que simplesmente não perpassam pelos caminhos do método convencional científico. Negar essas realidades é fechar os olhos para fingir que o sol não existe.